Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui com o Fernando Machado, alquimista. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o trabalho que o Fernando faz através das ferramentas que ele usa e os conceitos, alguns conceitos chaves que pertencem a essa área, esse campo da alquimia. E acho que podemos começar a falar bem sobre esse conceito, porque a alquimia, querendo ou não, é um termo que traz um pouco de misticismo, ao mesmo tempo se popularizou bastante. Então, Fê, conta um pouco pra gente o que é a alquimia no teu contexto. Eu queria também dar boas-vindas, né? E agradecer a todos que estão nos assistindo e a você, né, meu amigo? Gratidão aí por esse momento que nós estamos tendo para divulgar o nosso trabalho para essas pessoas, né? Para todo mundo que está entrando de uma forma mais prática, mais efetiva nessa caminhada evolutiva que todos nós, de alguma forma, estamos conscientemente ou não, estamos empreendendo, né? Então, partindo para o conceito de alquimia, alquimia é um termo da Idade Média que remete à transformação, né? Então tem a história dos alquimistas, que é o grande objetivo dos alquimistas, a pedra filosofal, né? É a transformação do metal pesado em ouro, do denso no sutil, e na obtenção do elixir da longa vida, né? O elixir da longa vida a gente pode traduzir como saúde, como longevidade, como até em casos mais extremos imortalidade, rejuvenescimento, né? E todas essas são questões possíveis, passíveis de uma pessoa que se propõe a entrar num caminho de alquimia, né? De transformar a si mesmo. E quando a gente fala em transformar, para a gente obter todos esses retornos de beleza, saúde, longevidade, alegria, bem-estar, rejuvenescimento, a gente está falando em expansão de consciência, né? Num processo, essa alquimia, essa transformação nada mais é do que hoje se traduz no mundo místico, esotérico, espiritualista e de caminho evolutivo, a gente traduz isso como expansão de consciência. É a alquimia, né? É a transformação. Então, meu trabalho hoje, eu traduzo ele como alquimia pessoal, tanto os cursos como as palestras, os atendimentos, porque o objetivo dele principal é esse, é proporcionar para o ser humano a possibilidade de ele próprio se transformar, se alquimizar. Ok, então acho que é muito importante começar a colocar um ponto, então, né? Muitas vezes, especialmente em alguns contextos, as questões relacionadas à expansão de consciência, caminho de evolução espiritual, são muitas vezes conectados com algo mais aéreo, algo mais inefável. Sem aplicabilidade prática. Exatamente, né? Tem a figura do monge, tem a figura do mago, mas vamos ver na prática. Depois a gente entra mais em alguns detalhes, mas como que isso na prática ajuda pessoas que, como todos nós, vivem em uma realidade normal, trabalham, se relacionam, vivem vidas normais. Sim. Esse é o grande desafio, né? Meu, teu, das pessoas que estão assistindo e, né? De qualquer pessoa que está vivendo hoje nesse sistema Terra, né? De terceira dimensão, em processo de transição para uma quinta dimensão, que os desafios vão mudar, mas vão continuar existindo. Então hoje o nosso grande desafio de vida é realmente proporcionar esse melhoramento, essa transformação do nosso ser físico, emocional, mental, espiritual, por consequência da transformação desses seres, desses corpos. A nossa vida de relacionamentos ela vai mudando, né? Nós passamos a ter naturalmente relações mais saudáveis, nós passamos a ter naturalmente processos de vida, de trabalho, de fluxo financeiro, de saúde, de vitalidade, de vida social, mas isso passa necessariamente por uma expansão de consciência, né? E como fazer isso ao mesmo tempo que eu estou vivenciando tantas coisas de dia a dia pesadas às vezes. A gente sabe que as pessoas vivem em contextos profissionais, familiares, problemas sérios, densos, que não impossibilitam, mas dificultam, né? Esse vislumbre de algo mais... Então, assim, não existe uma receita de bolo, né? Mas existem sim ferramentas, existem formas diretas e indiretas de a gente atingir esse objetivo, né? No meu trabalho, por exemplo, David,
o curso Alquimia Pessoal, que é o curso que acontece num dia, das 9 da manhã às 20 horas, mais ou menos, é um curso onde eu passo ferramentas práticas para o ser humano fazer isso por ele mesmo. Sim. Né? Ele mudança de hábitos de vida, de coisas cotidianas. O ser humano, a humanidade, ela adoeceu a olhos vistos e continua acontecendo isso pelo processo de distanciamento das coisas mais simples e naturais, né? Para a gente começar a olhar para isso. Então, se a gente adoece por consequência de se afastar disso, qual que é a cura? Se reaproximar disso. Claro. Né? Então, essa é uma das inúmeras ferramentas que eu passo no curso Alquimia Pessoal. Então, ali vai ter geometrias sagradas, que é uma ferramenta que se pode usar para transformar. Pô, eu estou num dia pesado no trabalho. Existem formas geométricas, existem mantras de segundos, afirmações, decretos que eu posso utilizar para mudar um estado vibracional de um segundo para o outro. Sim. Né? Quando você não tem essas ferramentas, esse conhecimento, essa consciência, se a gente está falando em expansão de consciência, talvez algo que te incomode no teu ambiente profissional, tu leve 3 meses para resolver aquilo. Sim. Mas e se tu tiver uma ferramenta prática, de utilização prática de 1 minuto, de 5 minutos, que tu pode resolver aquilo naquele momento? Absolutamente. Então, alonguei um pouco para responder a tua pergunta, né? Mas é que precisa contextualizar, né? Então, assim, como fazer isso? Como fazer essa alquimização vivendo nesse mundo louco, nesse dia a dia louco que a gente vive, esse cotidiano, né? Não tem segredo, assim, cereja do bolo, não tem pó mágico, né? Conhecimento e, além do conhecimento, é a aplicação do conhecimento. Sim. Né? Porque um conhecimento não aplicado é entulho. Não serve para nada. Fica só na mente. Né? E uma outra, só para fechar aí, essa parte dele. Aí hoje, por conta de nós estarmos ocupando um lugar, aí astrofisicamente mesmo, né? Nós estamos hoje ocupando uma faixa no universo que não ocupávamos há um tempo atrás. Existem metodologias terapêuticas que podem nos ajudar de uma forma muito mais potencializada, muito mais rápida. Agora a gente entra exatamente nessa questão. Antes disso, eu queria meio que conectar os pontos que a gente foi falando até agora, né? A alquimia é transformação em um contexto cotidiano. Então a gente não precisa virar monge, virar alquimista, virar mago para que isso possa beneficiar as nossas vidas, possa trazer um benefício às nossas vidas. E na prática são uma série de conhecimentos que expandem a consciência, que expandir a consciência, afinal das contas, não é nada mais que fazer entrar no nosso campo do consciente elementos que antes a gente ignorava. Sim. Então, expandir a consciência através de conhecimento e, ao mesmo tempo, ser providenciado de ferramentas que ajudam a lidar com esses elementos de uma forma mais, de novo, consciente. O que significa consciente? De uma forma mais adapta, porque a gente pode até ser consciente de algo, mas depois lida com aquilo de uma forma completamente aleatória, pode dar certo, pode dar errado, a maioria das vezes dá errado, porque tem muitas mais formas de dar errado que não de dar certo, e dessa forma a gente traz umas ferramentas que ajudam a agir de uma forma mais pontual e, em consequência disso, ter resultados melhores na vida. Não é a alquimia vai resolver a tua relação ou vai te fazer rico. Não, vai te ajudar a enxergar o que está impedindo. A lidar melhor até com aquilo que dá errado. Exatamente. O que está impedindo que isso flua bem e a enxergar isso e a lidar com isso de uma forma mais eficaz. Agora, pode parecer meio que, beleza, essas coisas meio mágicas e tudo mais, mas na real tem uma ciência por trás. É bem aquilo que você estava introduzindo, né? A gente está mudando a nossa posição no universo, como galáxia mesmo, e cientificamente isso aqui pode se observar, e isso traz uns efeitos desafiadores e bons também para cada um de nós. Então, essa é a base do trabalho que faz o Fernando. Então, eu acho muito importante, por esse primeiro vídeo, colocar esse tipo de base. O que está acontecendo e como que a alquimia se encaixa, né, nessa base científica. Ok. Bom, primeiro só vou, achei perfeito o que você falou, mas só dando um retoque, porque quando a gente fala em magia, a gente
tende a mistificar muito o termo, né? E a gente precisa entender, todos que estão assistindo e nós dois, e nossos familiares, e todos nós temos que entender que todos nós fizemos magia o tempo todo, né? Magia nada mais é do que a manipulação consciente da energia. Cada vez que você manipula a energia de forma consciente para obter um fim, você está praticando magia, né? Então, se você faz uso dessa manipulação consciente de uma energia para beneficiar alguém, a si mesmo, o seu relacionamento, sua família, seu trabalho, você fez o que a gente chama de magia branca, uma magia do bem. Se eu fiz algo para te fazer mudar de ideia, porque fazer você mudar de ideia vai me beneficiar de algum ponto, então eu sei como é que o David funciona, então eu vou usar a linguagem dele e vou persuadir, sabe aquela persuasão? Vai fazer uma manipulação. Ardilosa, aquela coisa ardilosa e vou usar se tu torce para um time eu vou vir com a camisa do time porque para te agradar, enfim, eu estou manipulando energia conscientemente. Eu estou tentando fazer você mudar de ideia para aquilo que eu acredito porque vai ser mais agradável para mim que você venha para o meu lado. Eu estou fazendo magia negra. Magia negra. E, lógico que isso pode ser num ponto que a gente considera inofensivo, insignificante, que é fazer você torcer pro meu time, por exemplo, né? Ou para eu te manipular numa questão muito importante na tua vida, que vai te prejudicar, que vai te... Então, cada vez que a gente está manipulando energia de forma consciente para manipular, para desinformar ou para obter algum benefício egóico, nós estamos praticando magia negra, em algum grau. Independentemente do tamanho disso aqui, ainda uma magia negra. E cada vez que eu utilizo dessa manipulação consciente da energia para beneficiar alguém, um abraço, fazer um prato de te oferecer, né? Fazer uma bebida e te entregar, porque eu quero te ver bem, porque eu quero te ver feliz, eu estou fazendo magia. A intenção que tem por trás é fundamental. Né? Então todos nós estamos... A intenção é tudo, né? É tudo. Nesse mundo quântico que a gente vivencia, ele é definido pela intenção. A gente pode até errar, mas se a intenção por trás daquele erro for boa, a consequência daquele erro ela não vai ser devastadora, nunca, porque ali existiu na intenção amor. Quando é amor verdadeiro, quando não é apego, quando não é ego. Então, né? bem cuidado com as intenções que a gente coloca por trás das nossas ações, porque são elas que vão definir os resultados, né? Basicamente. Mas assim, tu estava perguntando sobre o momento, né? Sim, sobre o momento que é bem interessante. Eu já participei do curso do Fernando, então acho que essa contextualização astrológica, quântica, é algo que realmente muda, é a primeira expansão de consciência, começa a mudar o nosso olhar. Onde nós estamos, né? Exatamente. Em que momento estamos, o que estamos vivendo. Então assim, para quem ainda não está familiarizado com o termo cinturão de fótons, se der um Google aí, vai aparecer, vai dar cinturão de fótons, vai lá na imagem, vai ver uma foto da nossa galáxia, né? Então vai aparecer ali o nosso sistema solar, dentro do contexto da configuração da galáxia, e aí no centro da galáxia vai ter um Sol 1.400 vezes maior e mais potente do que o nosso Sol, que banha o nosso sistema solar. Vamos repetir só um segundo. Um Sol 1.400 vezes maior do nosso Sol, é mais forte. E hoje o nosso sistema solar ele viaja em torno desse Sol maior, que se chama Alcione. E o Alcione, por ele ser um Sol, ele emite uma radiação eletromagnética, né? E digamos que o nosso sistema solar esteja aqui. Quando a gente está viajando e a gente entra dentro desse anel chamado cinturão de fótons, a gente entra na interferência, na influência de Alcione. E a gente permanece dentro dessa influência por 2.160 anos. E aí a gente sai dessa influência, porque pela órbita natural, não tem nada de místico aí. Porque a órbita é elíptica, né? É elíptica. Como a gente sabe, a elipse tem dois lados que são mais afastados e dois que são mais próximos. Quando a gente entra nesses lados próximos, acaba... A gente passa pela interferência de Alcione. Aí aqui a gente sai e permanece por 10.800 anos por fora. E aí a gente entra novamente por 2.160 e 10.800 anos. Totaliza esses 4 valores, dá 25.920 anos. Então, que é um ano cósmico na linguagem maia. É um ano galáctico
né? E em 2012, pelo calendário maia, nós entramos novamente nessa esfera de Alcione pelos próximos 2.160 anos. Então, se a gente contar ali 2012 mais 2.160, nós vamos permanecer dentro do cinturão de fótons até o ano 4.172. Então, até um tempinho ainda, tem bastante tempo. E a gente está muito no começo disso, né? Então, assim, os processos de mudança pessoais, planetários, coletivos, as instituições, ele está, assim, muito efervescente, né? Porque nós acabamos de entrar nisso. A gente acabou de sair de um período de 10.800 anos de sonolência, enquanto humanidade, para entrar agora num ano de redespertamento. Então, assim, a partir de 2012 em diante, isso já começa a acontecer um pouco antes. Os maias falam que em 92 já começa a influência de Alcione a acontecer, é o tempo do não tempo, eles chamam assim. Então, em 2012, a gente entra definitivamente dentro da esfera de Alcione. E a cada ano que passa a partir disso, as sombras vão ficando para trás, os sistemas baseados na configuração de sombras de 10.800 anos vão ficando para trás, e as nossas sombras pessoais também vão ficando para trás. Eu costumo falar que não é um processo fácil, ele é maravilhoso, mas não é fácil, porque a cada ano que passa, mais e mais sombras vão ficando para trás, naquilo que era a configuração de sombra, né? E as verdades, a verdade, por exemplo, a gente olha para o Brasil, né? Olhar o cenário político do Brasil, a gente pode ter uma conclusão, tirar uma conclusão precipitada e não é uma conclusão acertada. Tipo, esse processo é algo que acontece de formas imperscrutáveis, do ponto de vista geral, porque é difícil compreender como que acontece. E sabe o que a gente escuta muito? Assim, ó, nossa, nunca teve tanta sujeira, nunca teve tanta baderna, nunca teve tanta corrupção, violência e tal. Mas é uma visão muito equivocada. Sempre teve, né? Sempre existiu. É lógico que hoje pode existir mais por conta da população. Hoje nós somos um país, falando no caso do Brasil, né? Nós somos um país de 200 milhões de pessoas, né? Então a população a população dobrou nas últimas décadas, né? Então é lógico que vai aumentar os problemas sociais. Tem mais gente, ponto, né? Mas assim, a raiz do problema sempre foi lá. Agora maior. Só que assim, não era uma coisa, nós vivíamos uma realidade perfeita e hoje a gente vive um caos. Não, a gente sempre viveu permeado por problemas sociais. O Brasil, desde que foi tomado, né? Que foi colonizado, né? Ele vem vivendo esse tipo de problema, né? Mas por que agora isso está tão evidente? Por que agora as pessoas gritam? Por que agora a gente enxerga tanto? Porque a gente está imerso num oceano de luz, que é a luminosidade de Alcione. Que o Divaldo Franco fala, que é um orador fantástico, né? Eu gosto espírita, eu gosto muito de ele me dá uma palestra sobre Alcione. Por que a gente está imerso agora na luminosidade no eletromagnetismo de Alcione e é 1.400 vezes maior e mais forte do que o nosso Sol, então a gente devia estar tudo torrado, não era pra, né? Alcione é uma luminosidade sem temperatura e sem luz visível. É uma frequência. É uma frequência. Entendi. Então é por isso que a gente não sente. A gente sente nos campos emocionais, não nos campos físicos. Nos campos sutis. Nos campos sutis. Entendi. E independe se a pessoa está consciente disso ou não. Os 7 bilhões de habitantes do planeta Terra estão passando pelo processo. Fica um pouco menos doloroso para quem está consciente disso. Não é nem menos doloroso, as consequências que a gente vai passar por conta de estarmos adentrando nesse sol e das sombras terem que ficar para trás, todos nós vamos passar. Só que se nós dois passamos pela mesma situação, né, que é um processo de desfazer das sombras, a situação é idêntica para mim e para você. Mas se você está totalmente consciente dela e eu estou totalmente ignorante dela, não ignorante no sentido pejorativo, não conheço, ignorante no sentido de ignorar aquilo, né? Se eu estou totalmente ignorante, para mim vai ser muito mais difícil passar pelo processo do que para você. Porque você está vendo, você está enxergando, você sabe que aquilo tem uma razão de ser, da onde que veio e que esse processo, por ser um processo de limpeza, ali na frente vai
vai estar resolvida, né, de alguma forma. Agora eu não sei disso. Então, para mim, eu vou viver aquilo o resto da vida. Então, e tem algumas questões que acho que posso colocar um ponto que observo pessoalmente, né? De estiver disposto a abrir mão dessas sombras, parar de se identificar com a sombra que até aquele momento parecia ser a minha identidade. Então, isso faz que os dois processos sejam muito diferentes. Porque, cara, reconheci minha sombra, dói, mas quero abrir mão disso, vamos trabalhar para isso. Ou reconheci algo, dói, não quero largar porque acho que sou eu, mas o universo está empurrando com toda a força dele para que aquilo se destaque de mim, vai doer muito mais. Né? Então... certeza. É engraçado, né? Você falou uma coisa, eu estava lembrando de uma fala que eu escuto às vezes assim, até um dia uma moça lá de São Paulo me falou, porque eu falo muito eu gosto, eu me identifico com as pessoas que trabalham com esse tipo de coisa que a gente trabalha, eu me identifico com aquelas pessoas que são seres humanos, que não tem eu citei o De Volta ao Tempo agora há pouco, e eu cito, por exemplo, o padre Fábio de Mello, né? Né? E aí tem muita gente que entra, mas católico, né? Eu não sou nem a favor e nem contra nenhuma dessas doutrinas. Eu me identifico ou não com falas de algumas pessoas. Com falas específicas. Com falas específicas de algumas pessoas. E o padre Fábio de Mello é um cara que eu me identifico muito. Porque ele não tem medo de chegar na televisão e pro Brasil inteiro, porque ele é um cara que ele tem essa visibilidade, né? De falar que passou e ainda passa por síndrome de pânico. Mas, então, me remeteu isso que você está me falando, me remeteu a uma menina lá de São Paulo que eu falo dessas minhas coisas, das minhas dificuldades. Porque eu sou uma pessoa, assim, como você e qualquer habitante do planeta tem as suas próprias coisas a serem trabalhadas, e ponto, né? Sim. E aí uma menina falou assim pra mim, tu não devia falar isso, porque as pessoas elas querem um modelo de alguém que possa realmente ajudar elas. E essa pessoa, se tu mostrar fragilidade, né? Então tem uma distorção aí, como se fosse mostrar fragilidade, né? Se tu mostrar uma certa fragilidade, as pessoas não vão confiar 100% naquilo que tu tem para dizer, né? E eu já penso justamente o contrário. Eu até considerei aquilo que ela me falou, ponderei e falei para ela, vou ponderar, vou meditar sobre isso, né? Mas na semana seguinte, assim, aí já 4 ou 5 pessoas me falaram assim, Fernando, sabe por que eu gosto e sigo e gosto de ir nas suas palestras e me identifico muito com a forma de tu passar o teu trabalho, o teu conhecimento? Porque tu fala das coisas como elas são para ti também, não tem medo de expor as tuas dúvidas, os teus medos, os teus pontos fracos, as tuas sombras, né? E a gente tem uma visão distorcida sobre isso, né, Davi? De achar que as pessoas que estão fazendo um trabalho de expansão de consciência, ou nós que estamos nesse caminho, a gente acaba se colocando dentro de prisões, né? Aí você começou a fazer o teu trabalho, a tua evolução, aí vão ter pessoas que vão te admirar por causa disso, né? Como existem. E aí você não pode mais ser humano para aquelas pessoas. Você vai ter que vestir um personagem, uma máscara e estar sempre feliz perto delas. Sempre não, vai ter dia que o David não está tão feliz assim. Vai ter dia que ele está desanimado. Vai ter dia que ele está bravo, que ele está irritado porque aconteceu alguma coisa, porque não aconteceu o que ele... E eu acho muito legal a gente poder ser o que a gente é. Independente daquilo que a gente faça. E são essas pessoas que eu admiro. Absolutamente. Sempre falo do Carlos, né? Que hoje é um brother que eu tenho de vida, assim, de caminhada. Mas ao mesmo tempo é um mestre. Eu olho para ele como um mestre. E ele não gosta que use esse termo. Mas mestre é todo aquele que te ensina algo. Né? Então ele já me ensinou muitas coisas e eu o tenho como um mestre. Mas aquele tiozinho lá do posto que eu falei agora, ele pode ser meu mestre também. Então não é esse mestre com uma conotação de superioridade, né? Então eu posso ser teu mestre em algum momento e você vai ser o meu em um outro momento. É uma troca sempre. Todos nós somos mestres e discípulos. Então, essa volta toda, né? Porque ainda há pouco tu tocou nesse ponto, né?
a gente precisa desmistificar tudo isso. Sim. A gente precisa entender que todos nós somos seres humanos em evolução, participando de um processo coletivo que está acontecendo, que está muito acelerado hoje, por conta de nós estarmos nesse cinturão de fótons, e todos nós vamos ser mestres e discípulos de nós mesmos, né? Acabou a era do guru, aquela coisa esse é o meu guru, vou colocar a nova era, o cinturão de fótons, esse momento que a gente já vive. Sim. Que nova era nem é um termo assim mais correto, é nova é, né? Nova é. Porque já está, acontecendo. É verdade. Não era, não vai ser, é o presente. É o presente, né? É a época que nós temos que desconstruir isso tudo, né? Essa questão do guru, eu tenho que me apresentar como um ser humano infalível, senão eu não vou. Não, nós somos seres humanos. A gente sente fome, sente sede, sente raiva, sente tristeza em algum momento. Sim. Estamos evoluindo para um patamar de raça, que é a quinta raça, que é a raça angélica, que vai ser após essa, que essas coisas vão estar superadas. Mas ainda estamos caminhando para isso. Então existe muita, no meu ponto de vista, né? Existe muita mistificação a respeito do mundo de expansão de consciência. Poxa, ontem a gente teve a grata participação grata satisfação de participar de um evento com a Amit Goswami, né? O maior físico quântico no mundo hoje considerado. E a gente vê ali um senhor da mais profunda e sincera simplicidade, cara, singeleza, assim, de algo sem frufru, sem enfeitar, sem querer criar personagem, Então eu olho para um cara daquele e cada vez mais me convenço de que o caminho é esse. É nós sermos a cada dia mais simples, mais íntegros. E isso passa por o dia que eu estiver irritado, deixa eu ficar irritado, cara. Qual que é o problema? Por que eu tenho que assumir um personagem de um ser que não se irrita? Aceitar aquilo, acolher, para depois curar. Lógico, não é fechar os olhos, né? Então eu posso e lidem com isso. Exatamente. Né? Não, mas eu tenho o direito porque eu e qualquer pessoa que trabalhe com isso, qualquer padre, sacerdote, antes de estarmos nesse papel, somos um ser humano. São seres humanos. Um processo de evolução. E eu acho legal falar isso, por quê? Porque as pessoas lá que estão ouvindo, né? E eu escuto muito isso em atendimento. Fernando, o dia que eu estiver pronto, eu vou começar a ajudar no processo de evolução, vou começar a ajudar outras pessoas. E aí eu falo, esse dia nunca vai chegar, enquanto tu estiver esperando por ele. Porque você já está pronto. Sim. Todos nós estamos prontos para ajudar alguém, em algum nível. Porque se a gente for falar em expansão de consciência, e estamos falando de uma escadinha evolutiva, eu estou num degrau, o David está em outro degrau, o João em outro degrau. E não importa que degrau que cada um de nós esteja. O que importa é que no degrau que eu estou e que você está, se a gente olhar para cima, a gente vai ver muitas pessoas que já andaram outros degraus para cima. E a gente pode olhar essas pessoas como orientadores. E é saudável isso. Agora, o que não é saudável é olhar para essas pessoas e dizer, esse é o meu mestre, o meu guru, porque se ele morrer projetar, né? Acabou, meu mestre, então não tem mais com quem me basear. Mas é saudável eu olhar para eles assim, opa, legal, olha, ele já está lá 8 degraus acima. Pô, se ele chegou a 8 degraus, nesses 8 degraus, eu também vou chegar nesses 8 degraus, à medida que eu fui aprendendo no meu processo. Né? Mas eu também posso olhar, e se eu olhar para ele com um olhar não saudável, eu me coloco numa situação de... Eu acabo mexendo na questão da confiança. Aí eu acho que eu não tenho condição de ajudar ninguém, me coloco para baixo, porque eu estou me comparando, eu não preciso me comparar. Eu preciso olhar, admirar e em algum momento me servir daquele mestre, né? Só que nesse patamar aqui onde eu estou, eu olho para baixo e vou ver pessoas que ainda não conseguiram atingir a consciência que eu consegui atingir, né? Então, eu também não posso olhar para elas com ar de superioridade. Assim como eu não posso olhar para esse que está em cima com ar de inferioridade. Né? E também tipo, é algo que
talvez em alguns pontos a pessoa chegou mais acima, mas em outros ela está se desafiando com questões. É um emaranhado de coisas. Exatamente. Né? Então a gente é uma série de conexões e redes, então como você está colocando, tudo é mais horizontal. Poxa, você usou a palavra que eu queria para expressar isso. Horizontal. Eu acho que a gente vai começar a dar passos quando a gente olhar para as pessoas e falar com elas, seja o guru que for, com todo o respeito, com toda a reverência, lógico, mas igual para igual. E assim, uma pessoa que está começando hoje, a gente não olhar para ela e dizer assim, meu Deus, né, mas você não entendeu isso ainda, né? Exatamente. Cara, a gente olhar assim esse processo evolutivo da alma e a gente fazer uma analogia com o processo da escolaridade aqui da Terra. A gente vai olhar para uma criança de 4 anos que acabou de entrar na pré-escola com ar de superioridade ou fazendo chacota, porque, meu Deus, não sabe ler e escrever ainda, como é que pode? Olha que pessoa atrasada. Poxa, a gente entende que ali tem uma criança que acabou de entrar no processo e que daqui a 5, 10, 20, talvez ela seja pós-doutora em alguma coisa, se a gente for olhar para essa escala. Absolutamente. E ela, então, olhando para a escala de evolução, a escala cósmica, a gente tem que ter esse olhar. Absolutamente. Né? Daí cai a questão do julgamento. Porque não existe o que julgar. Não existe quem julgue, não existe quem seja julgado. Nós estamos todos no mesmo mar, no mesmo processo. Ótimo. Acho que também por questões de tempo podemos começar a fechar esse primeiro episódio, esse primeiro encontro, bate-papo. A gente viu vários pontos interessantes, né? Começamos com a alquimia, passamos por o que ela é, o que ela não é, desmistificando um pouco tudo que magia. Todo mundo aprendeu que é já bruxo, mago, né? Não tem esse negócio de aquele lá é mago, eu não, todo mundo é. Né? A gente observou e entendeu um pouco mais do movimento astrológico, né? E astronômico, na real. Astronômico, que está por trás disso, então trata-se de um movimento científico. E também conseguimos entrar em algumas questões relacionadas a essa nova era, né? Como é o nova esse momento presente, né? Como isso chama todo mundo para olhar para as próprias sombras, se desidentificar delas, deixar elas para trás, começar a olhar para os nossos mestres de formas mais horizontais, entendendo que cada um precisa fazer o próprio caminho, está no próprio percurso. Então abrimos já várias portas para ser depois aprofundadas nos próximos episódios, nos próximos bate-papos. Então, tem alguma conclusão que já queira sugerir para quem está assistindo para provavelmente se preparar já para o próximo? Eu vou aproveitar que é o primeiro e vou fazer um convite, pode ser? Muitas pessoas me pedem isso, né? Até levo puxões de orelha, né? Seu, de pessoas que convivem comigo, de ativar essa parte, né? Essa forma de comunicação, que hoje é a comunicação que impera, né? Nesse novo momento, eu entendo isso. Só que preciso realmente negligenciei isso. Tem um canal do YouTube, né? O Fernando Alquimia. Então agora nós vamos começar a fazer uma série aqui de 7 vídeos, né? Meu brotherzão que tá de grande profissional vai me ajudar, tá me ajudando, tá me assessorando nisso. Então eu peço que vocês compartilhem, que vocês sugiram temas, que vocês divulguem, façam seus comentários, né? Discordem, gerem discussão, não tem problema nenhum, né? A gente não tem nenhuma pretensão de expor aqui uma verdade pronta, né? Existe uma proposta de expansão, de esclarecimento, de levar informação de uma forma muito leve, de uma forma muito tranquila. Então a interação de vocês, o compartilhamento e todo mundo que está engajado nessa grande corrente de expansão de consciência tem no fundo também um comprometimento com isso, né? Precisa se comprometer também a divulgar, a levar adiante essas ideias, assim como eu faço quando eu acesso um material que eu acho que vai ajudar outras pessoas, eu coloco isso em grupo de WhatsApp, divulgo na minha página, né? Então eu vou convidar e
cutucar vocês para isso. Sinta-se à vontade para compartilhar com os amigos, com pessoas que podem beneficiar dessas informações. Lembrando que através do conhecimento a gente impacta e muda a realidade ao nosso redor. E como o Fernando justamente colocou, essas conversas são para isso. São para compartilhar o conhecimento que o Fernando traz com ele, o pouco que eu também estou começando a formar para mim, numa forma de conversa. Mas é uma conversa entre dois, é uma conversa com vocês também, aberta. Então cada feedback, cada retorno, cada ideia, cada comentário é bem-vindo, ajuda a fazer que esse processo seja ainda mais enriquecedor para todo mundo. Então, obrigado, Fê, foi muito massa. Gratidão à sociedade. Obrigado a vocês por assistir e nos vemos no próximo episódio. Gratidão a todos.